Ok, então sejam todos bem-vindos, né? Vamos começar com oração e depois vamos cantar louvores ao nosso Deus e também até os momentos de oração. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para ter esse momento de comunhão uns com os outros, para ter esse momento de podermos também prestar culto ao Senhor, louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, aprendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio de, assim, durante a semana também podermos nos reunir para ter esse momento de revigorar nossa alma, de levantar ao Senhor as nossas súplicas, os nossos pedidos, também de lembrar as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas e agradecer por isso. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse momento. Obrigado por cada um dos irmãos que pôde chegar. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Pedimos também que aqueles irmãos que não podem vir, por uma ou por outra razão, que o Senhor também esteja relembrando a eles, colocando em seu coração o anseio de estar participando desses momentos de oração. E abençoa a tua igreja, Senhor, para que possa crescer, continuar glorificando o teu nome, levando o teu nome às nações, às pessoas lá fora. Nós pedimos a tua direção, o teu cuidado para tudo que vamos fazer aqui, possamos glorificar a ti. Nós pedimos a tua bênção, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então vamos começar louvando o nosso Deus com o cântico Aleluia, Salvação e Glória. A gente está em algumas terças, né? Às vezes começa a aparecer alguns cânticos bem... A gente estava aqui só lembrando, né? Batendo as saudades e lembrando dos cânticos. A Carol nos ajudando aqui, ressuscitando os cânticos dos finais de semana, né, irmã Graça? Então vamos cantar esse cântico. Aleluia, salvação e glória. Poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Pertence ao
bom, né? Poder cantar louvores ao nosso Deus. Vamos ter agora um tempo de oração, né? Os pedidos da igreja. Quero convidar o pastor Lúcio e a irmã Rosa para esse momento. Boa noite. Muito bem. É importante demais o tempo de oração por missões, não só na igreja, tempo de oração por missões, pela igreja, por tudo que envolve oração. É muito importante. Tanto é que no livro de Mateus, capítulo 11, verso 24, diz assim, mas também tem Mateus. Errei o livro também. É o livro de Marcos que eu estou aqui. Mas Mateus também fala desse mesmo assunto. E ele diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoarão as vossas ofensas. Às vezes a gente pergunta, por que o Senhor não tem respondido às minhas orações? Será que nós temos respondido? Será que nós temos orado? Será que nós temos tido essa comunhão com as pessoas e temos perdoado estas pessoas? Porque se nós não perdoamos a estas pessoas, nosso Deus também não nos perdoa. Isso está registrado também no livro de Mateus. Eu digo que Mateus, Marcos, Lucas e João é uma transição para a igreja, entendeu? Mas muito bem. Vou ler aqui os pedidos de ação de graças, e depois os pedidos de oração, tá bom? Vamos lá, e você aí fica atenta para que possa dizer o amém na hora adequada. Os pedidos de ação de graças são pela Conferência Teológica Bíblica da Criação, uma grande bênção, né? Agradecer. Vamos estar agradecendo por esse período dessa programação, que foi uma bênção. Teologia Bíblica da Criação, que aconteceu aqui na igreja. Agradecer. Agradecer também pela celebração da ceia do Senhor, né? Temos que estar realmente agradecendo constantemente. Deus tem nos dado essa oportunidade, desde que foi aberto, né, esse tempo novo aí para nós, temos conseguido realizar essas ceias. Então, é motivo de agradecimento, né? Também pela doação de metade do piso para a sala do CTL. Continuemos orando, pois são grandes os desafios, né? Pela chegada também do Dr. Átila e família, para a alegria de seus pais e da nossa igreja também, dos nossos irmãos aqui, né? Que seja uma bênção esse tempo com a família, pastor Nogueira com a sua família, né? Também queremos agradecer pela redução dos casos de Covid em nosso meio e ao nosso derredor. Em nosso meio, que eu digo, na própria Fortaleza em si, e ao nosso derredor, aqui no nosso bairro, na nossa igreja, tem caído muito o número de pessoas que ligam para a gente pedindo protocolo, né? Está com mais ou menos uns 15 dias que ninguém liga, e isso é muito bom, entendeu? Agradecer a Deus por isso. Agradecer também pela bênção de termos ultrapassado o alvo de oferta para ajuda às conclusões da Massadinha, no assentamento Picos. Já recebemos mais de R$5.000 de ofertas. Deus abençoe a equipe que vai viajar no próximo final de semana, e se ainda for vontade do Senhor, que mais oferta possa ser levantada, né? Aqui vai alguns pedidos, fizemos os agradecimentos, alguns pedidos. Vamos estar orando pela programação dos casais no próximo sábado,
que seja de grande proveito para todos que venham e que vão estar aqui participando. Então, todos os casais devem estar participando aqui desta programação. Vamos estar orando. Também orando pelo retiro de casais, bênção, proteção, e que Deus nos permita realizá-lo, não é? Tem sido difícil essa questão de acampamentos, mas certamente dessa vez Deus vai abençoar e vamos conseguir realizar. Também lembrar da agenda desse mês. Nós temos aqui a EBJ, a gente orar, pedindo a Deus a direção dele. O aniversário da igreja, lembrando desse presente para a compra do projetor, né? Pastor Nogueira abriu esse precedente aí para pedir essas ofertas, né? E o Rodolfo achou muito bom isso. Cadê o Rodolfo? Está ali. Eu estava olhando, estava vendo um lá atrás levantando a mão, eu digo, cadê o Rodolfo? O Rodolfo estava escondido ali. Mas que seja realmente uma bênção e que possamos alcançar. É um alvo alto, mas essa igreja aqui sempre foi muito atrevida, entendeu? Então vamos para frente. Deus é quem é o dono de tudo, né? Então vamos ver se a gente consegue aí atingir esse alvo para a compra desse projetor mais moderno, né? E isso aí seja o presente da igreja. Também na próxima segunda, os amigos de Israel e o encontro pastoral com os namorados e noivos. E isso tudo no mês de julho. Só que esse encontro vai ser num sábado, né? Mas também saúde. A nossa irmã Joyce Saboia está com um problema de refluxo muito grande, né? Muito forte. Está pedindo oração. A Denise, ainda o seu caso é naquele aguardo daquela cirurgia. Ok? Então vamos estar orando para que Deus providencie essa cirurgia o mais rápido possível. Seu Lemos, pois não? Olha aí, tá vendo? Dia 17, já podemos começar a agradecer, porque foi marcado para o dia 17. Vamos deixar ela fazer a cirurgia, quando ela estiver tudo bem, a gente agradece. Tá bom? Seu Lemos e Dona Áurea, que é conhecido de muitos aqui, eles estão num período muito difícil da vida, de doença, são velhinhos já e requer muito cuidado, então estão pedindo orações, sua família pede orações por eles dois, estão muito frágeis, atravessando esse período, e orar para que Deus, se for a vontade dele, permita ainda alguns anos na companhia da sua família, senão que Deus faça a sua vontade, afinal de contas, nós ao sairmos daqui vamos nos encontrar com quem? Com o Senhor, então vamos estar com o Senhor, né? Seu Zé Maria também, eu estou orando por ele, esposo da dona Eliette, tem estado muito debilitado, está fazendo hemodiálise, né? A irmã, essas situações de hemodiálise é muito difícil, nós sabemos que é muito complicado, entendeu? Vamos estar orando por ele. Dona Yolanda. Né? Então está orando e pedindo a Deus que o Senhor resolva essas situações, mas principalmente a salvação dele, né? Temos que estar orando pelo irmão Zé Maria. Trabalhei com ele muitos anos na Teleceará e ele sempre foi muito arredio para o evangelho, muito duro, entendeu? Então vamos estar orando pelo amigo e esposo da irmã Eliette, ok? Também a irmã Lucinha está aguardando procedimento. Essa Lucinha aqui é a Lucinha do Marculino. Ela nos comunicou que no dia 22 vai estar fazendo esse procedimento. Aqui é a irmã Lucinha Marculaine, ok? Vamos estar orando por ela também. A filha do irmão Anderson, a Ayla, passará amanhã por um pequeno procedimento cirúrgico na língua. É algo aparentemente simples, mas é uma cirurgia. Então vamos estar intercedendo a Deus por ela também. Que Deus nos permita enviar 100 vermectinas
para Portugal. Quando eu tomei conhecimento dessas 100 ivermectina para Portugal, eu sorri. Porque aqui para o Regislândio, quase todo mês vai 100 ivermectinas. Para a família dele e para a adjacências, né? Então, se nós pudéssemos mandar 1000 para o Roberto, seria o ideal, entendeu? Mas vamos orar, é o início. Vai que a gente consegue um meio de passar para lá, né? E aumentei esse número até, né? Uma época tentei mandar umas para o Canadá, para a Lana, não passou, não deu certo, não funcionou. Mas vamos orar e pedir que Deus providencie que pelo menos essas 100 possa passar. Um substituto para o irmão Nonato, que irá ajudar nos acabamentos, na Massadinha. Isso no próximo sábado eles vão estar viajando, é isso? Sábado e domingo. Então estamos precisando desse substituto aqui na igreja, né, pastor Rodolfo? Aqui na igreja, né? Porque o Nonato, o irmão Nonato não vai estar aqui para as suas atividades. Então, se você está por aqui e quer se colocar como voluntário, fale com o pastor Rodolfo, tá bom? E a questão do presente também da igreja, fale com o pastor Rodolfo, tá bom? O pastor Rodolfo está orando e vamos orar por ele também. Ele está bem melhor já do rim, provavelmente já tenha saído da pedra, né? Então vamos agradecer a Deus por isso também, né? Tá bom? Eu vou fazer aqui as ações de graça e a Rosângela vai fazer os pedidos, tudo bem? Ou você quer escolher? Eu dou prioridade a você. O Gilvão vai pregar, ó. Muito bem, vamos orar, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos dar graças a Ti, ó Pai. Tu és um Deus rico em bondade, rico em misericórdia e amor, Senhor, para com Teu povo. E nesse momento, ó Deus, entendendo isso, queremos apresentar, Senhor, esses pedidos aqui em forma de oração, ó Pai. Já citamos, Tu conhece as pessoas, mas queremos, ó Pai, estar suplicando, estar intercedendo, ó Deus, por essas situações. Pela congregação, Senhor, pela conferência, Senhor, teológica, bíblica, da criação, uma grande bênção, Senhor, e queremos Te agradecer, Senhor. Realmente todos que assistiram, também assisti parte delas, embora não estivesse aqui, Senhor, mas cremos que esses estudos são sempre uma bênção, são sempre bem-vindos, sempre de grande edificação para o Teu povo, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por toda essa condição que Tu tens permitido a esta igreja. Também queremos agradecer pela celebração da ceia no domingo passado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, e queremos pedir, Senhor, que haja sempre um compromisso sincero em nossos corações, baseado na Tua palavra, mesmo que não estejamos muito bem, mas que possamos nos curvar perante Ti e pedir a Ti, Senhor, que nos dê paz no coração e que nos perdoe, Senhor, e assim sendo possamos participar da ceia com responsabilidade, Senhor. Também, ó Deus, queremos pedir pela doação de materiais do piso para a sala do CTL, agradecer a Ti continuamente, Senhor, porque já recebemos alguma coisa, mas precisamos mais, Senhor. Então, que Tu, na Tua graça, ó Deus, possa estar providenciando mais desse material, Senhor, para a conclusão dessa sala. Também, Senhor, queremos agradecer a Ti pela chegada do Átila, do doutor Átila e sua família, para a alegria de seus pais e nossa também, Senhor, aqui da igreja, pois somos irmãos e conhecemos, ó Deus, a família. Deus os abençoe e que o Senhor, na Tua graça, dê um tempo de tranquilidade, de paz e de comunhão do pastor Nogueira, da dona Margarida, com eles, ó Senhor, um tempo de crescimento, de harmonia mútua, ó Deus, e de alegria, Senhor. Também pedimos e somos gratos pela redução dos casos de Covid em nosso meio e ao nosso redor. Obrigado, Paizinho. Tu tens sido muito bom, Senhor, apesar do tempo, mas temos visto a Tua mão, Senhor, poderosa, cuidando de cada um de nós. Isso é motivo de grande agradecimento, Senhor. Agradecemos também pela bênção de termos ultrapassado
o alvo de ofertas para ajuda nas conclusões da Massadinha, no assentamento Picos. Já recebemos mais de R$5.000 de ofertas. Deus abençoe a equipe que vai viajar no próximo fim de semana para cuidar dos detalhes ainda lá, usando, Senhor, esses recursos. É o que pedimos nesse momento, é o que colocamos para Ti, suplicando a Deus as Tuas grandes misericórdias e em agradecimento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Continuando, irmãos, em oração. Santo Deus, amado e bondoso Senhor, nós queremos ainda, na Tua presença, além de render graças a Ti pelas Tuas misericórdias, o Teu imenso amor, Paizinho, o Teu cuidado de forma individual e coletiva, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu tens cuidado de nós. Também, Paizinho, nós queremos colocar diante de Ti a programação do próximo sábado, que tudo que ali venha a ser feito, Senhor Deus, ser realizado, seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que cada pessoa que aqui vai estar, Senhor Deus, na Tua permissão e graça, aprenda, Senhor, e coloque em prática aqueles ensinamentos, retendo sempre o que é bom, Paizinho, e assim colocar em prática a questão financeira, Pai, que tantas vezes tira o sossego das pessoas, que elas possam realmente ser bons mordomos daquilo que Tu tens nos dado, Senhor. Também, Senhor, te agradeço desde já pelo retiro, pelos planejamentos, pelos projetos, ó Senhor Deus, mas sabemos, Pai, que se tem que ter a Tua permissão diante de tudo isso. Pedimos que Tu estejas, Senhor Deus, à frente, em cada projeto, em cada elaboração de brincadeira, de dinâmica, e principalmente dos estudos, que os casais, ó Senhor Deus, estejam ali dispostos ao aprendizado e colocar isso em prática. Que seja realmente transformação de vidas, ó Senhor Deus, de relacionamentos. Que esses casais que se tornaram uma só carne, viva sempre, Senhor Deus, para honrar e glorificar o Teu nome, até que a morte os separe e até a Tua volta, Senhor. Também, Senhor Deus, te rogamos esse período do mês de julho, muitas atividades, ó Senhor Deus, toda essa agenda da igreja que nós colocamos diante de Ti, o aniversário da igreja, já com certeza lá no final do mês, mas queremos desde já pedir a Ti a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua orientação em tudo, Senhor Deus, e também quanto a esse desafio de nós contribuirmos para esse projetor, para nós presentearmos ao Senhor Deus a igreja. Tu sabes, ó Pai, a necessidade, pois quantas coisas nós precisamos às vezes na EBD e tantas outras programações, e como seria bom que Tu nos permitisse, Senhor Deus, ter esse presente, Senhor. Dá esse presente, Senhor. Abençoa os amigos de Sião, de Israel, Senhor Deus, que Tu, no dia 19, Tu há de abençoar e permitir que tudo seja realizado. O encontro pastoral de namorados e noivos, ó Senhor. Então, a nossa EBJ, todo esse período, Senhor Deus, de muitas atividades, que nós venhamos a participar, honrando sempre a Ti, Senhor. Clamamos, ó Pai, pela saúde da Joelma, nossa irmã lá no Acaraú, que Tu sabes da situação que ela está enfrentando, Senhor Deus, que Tu possa estar restaurando a saúde dela e dando a ela total segurança em Ti, porque Tu tens cuidado. Também, Senhor Deus, rogamos pela Joyce Saboia, nossa irmã em Cristo também, que tem passado por esses momentos, ó Senhor Deus, da saúde abalada, com esse refluxo. Ela tem perdido peso, Senhor Deus, e tem enfrentado alguns desafios, algumas chateações, e que Tu possa estar ali fortalecendo a Tua serva, restaurando completamente a sua saúde. Obrigada pela Denise, que já tem a data marcada, Senhor Deus, para a sua cirurgia. Rogamos desde já que Tu esteja à frente de tudo, Senhor Deus, dirigindo aqueles médicos no procedimento. Ser com seu Lemos, Dona Áurea, Tu sabes a situação de cada um, Paizinho, Tu sabes o quanto eles são amados por nós e sabemos do amor deles para conosco, Senhor Deus, que Tu esteja ali alentando, fortalecendo, cuidando daquele casal tão precioso.
Clamamos pela saúde, sim, Senhor Deus, do seu Zé Maria, uma saúde que tem realmente estado bem difícil e amanhã vai fazer outros exames e possivelmente passar por um cateterismo. Mas rogamos ao Senhor Deus que tudo dê certo, mas principalmente pela saúde espiritual, Senhor. Que tu mova aquele coração, Pai, quebrante aquele coração diante de Ti, Senhor. Também, Senhor Deus, rogamos pela Lucinha e já agradecendo, porque Tu também já providenciou a data para o procedimento que ela vai enfrentar. Tu sabes, ó Pai, o que ela precisa fazer antes, e tudo, Senhor Deus, tem que ser realmente na Tua dependência. Clamamos, Pai, que Tu dê forças à Tua serva e que em tudo, Senhor Deus, Tu esteja ali à frente, cuidando e providenciando, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, grandemente a Tua serva. Abençoa a Ayla, que amanhã vai passar por esse pequeno procedimento. É um bebê e requer cuidados, ó Senhor Deus, que Tu ajude e que a sua recuperação seja rapidinha, Senhor. Deus querido, nós também queremos rogar pelo esse envio, Senhor Deus, dessas ivermectinas lá para Portugal, que tudo possa dar certo e que seja uma primeira remessa e que Tu nos permita mandar mais, ó Senhor. E também, Senhor Deus, nós rogamos pelo seu nonato, a Tua bênção desde já no seu serviço lá na Massadinha, mas clamamos que Tu nos permita alguém para nos ajudar aqui, Senhor Deus, no lugar dele, nas atividades que ele exerce aqui na igreja. Ó Pai, muito obrigada, porque nós podemos conversar contigo de forma coletiva e individual, na Tua presença através de Jesus. Ó Pai, nós rogamos e te pedimos no nome dele. Amém, Senhor. Irmãos, se queremos as nossas orações respondidas, precisamos perdoar os irmãos também. Essa noite nós vamos aprender, na palavra do Senhor, tema referido à dedicação das nossas vidas. Vamos cantar o cântico Dádiva. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar
Ok, irmãos, eu fiquei responsável pelos pedidos acerca do nosso país, né? E também acerca das congregações. Como os irmãos já sabem, né, a gente tem visto, infelizmente, os poderosos trabalhando até contra o seu próprio povo, né, contra a sua nação, visando objetivos ilícitos, né, e a gente acaba sofrendo com isso, às vezes até desanimador, né, a gente olhar as notícias. Só não é mais porque a gente sabe que Deus está no controle e Ele vai fazer algo através disso tudo. Então nós vamos orar pelo nosso país e também vamos agradecer pelas nossas congregações. Nós, graças a Deus, temos tido um avanço também nas obras da congregação do Guajiru, né? As salas da EBD têm avançado, o gabinete pastoral e também os banheiros de lá. Graças a Deus essa obra tem se adiantado e temos visto trabalho avançando. Então vamos pedir a Deus por isso e agradecer também, né, por esse avanço das obras na congregação do Guajiru. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos colocar novamente diante de Ti, aqui em oração. Queremos, Senhor, agradecer porque nós podemos nos reunir, podemos orar juntos e colocar diante do Senhor as nossas necessidades, nossas alegrias, angústias, lançar aos Teus pés, Senhor, as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E queremos agradecer porque também isso nos concede a paz, uma paz que excede todo entendimento. Então queremos assim descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, o nosso país, a nossa nação. O Senhor tem visto e sabe até melhor do que nós como os poderosos têm se comportado, pessoas que foram colocadas nesses postos para que servissem a nação, para que cuidassem do povo, para que tomassem decisões que beneficiassem a nação, Senhor. E infelizmente muitos têm utilizado dessas posições para proveito próprio, esquecendo do povo brasileiro, tantas vezes já tão sofrido, com tantas necessidades. E queremos que o Senhor olhe daí do céu, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor faça a Tua justiça e que o Senhor não deixe prosperar o mal, aqueles que têm planejado se aproveitar dessa situação, que eles não possam conseguir êxito, mas que aqueles que têm se esforçado pelo bem, nós sabemos que ali entre aqueles homens na política e nos poderes, o Senhor também colocou pessoas de bem e nós temos a esperança de que essas pessoas possam fazer seu trabalho. Pedimos que o Senhor levante esses homens, fortaleça essas mulheres, conceda, Senhor, sabedoria, inteligência, para que eles possam conseguir tomar as decisões e articular as suas ideias para o bem da nossa nação. Queremos Te pedir pelo presidente e a sua equipe. Nós sabemos também que ele tem sido muito atacado, a equipe tem sido muito atacada de maneira muitas vezes até covarde, tratando até de aspectos pessoais da vida dos ministros, do presidente. Nós pedimos a Tua proteção, Senhor, para essas autoridades, que o Senhor conceda a eles também a força e vigor para continuar governando esse país. Nós queremos também já Te pedir pelas eleições do ano que vem. Nós sabemos que serão momentos decisivos e muito importantes para a continuidade do crescimento do nosso país. Então, Senhor, pedimos a Tua bênção para que homens e mulheres com compromisso pelo bem da nossa nação possam chegar ao poder e possamos ver o nosso país melhorando. Nós queremos também, Senhor, agradecer pelas obras que têm ocorrido na congregação do Guajiru. Obrigado, Senhor, pelas ofertas que aqueles irmãos puderam receber, até mesmo através da nossa igreja. Obrigado, porque as obras têm avançado, as salas da EBD, o gabinete pastoral, os banheiros.
Muito obrigado, Senhor. Sabemos que em cada detalhe é o Senhor que sustenta, é o Senhor que leva adiante essa obra. Nós queremos te louvar por tudo que já tem sido feito ali e queremos manifestar nossa confiança também no Senhor, agradecer e pedir que o Senhor continue abençoando para que a obra seja concluída e possamos ver ali novas estruturas que vão auxiliar no crescimento da tua obra. Nós queremos agradecer, Senhor, por essas coisas e pedir a tua bênção também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, irmãos, então nós vamos cantar mais um cântico e logo após nós vamos ter a pregação da palavra do nosso Deus. Vamos cantar sobre a nossa consagração, né? Vamos usar o cântico Consagrai-vos. Consagrai-vos ao Senhor, servindo a Cristo com amor. Levai, contai a salvação e traz a paz ao coração. Sede fortes e fiéis, com o Evangelho calçai vossos pés, embraçando o escudo da quando vier o dia mau. Cristo é amigo leal, pela mão nos susterá. Cristo nunca nos deixará, Ele é para mim. Consagrai-vos ao Senhor, servindo a Cristo com amor. levai, contai a salvação E traga paz ao coração. Sede fortes e fiéis, com o Evangelho calçai vossos pés, Embraçando o escudo da fé. quando vier o dia mau. Cristo é amigo leal, Pela mão nos susterá. Cristo nunca nos deixará, Ele é Para mim. Ok. Nós vamos ter agora a saída das crianças, né, para Koinonia Infanto Juvenil, e quero passar a palavra ao nosso irmão Gilvan. Deixar minha voz assim bonita como a do pastor André aí. Esse microfone do pastor André é o melhor que tem, sabe? Sempre ele é melhor equalizado e o Almir tem marcação aí comigo.
Boa noite, amados. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Final de semana passada nós estivemos ausentes, porque agora que está mais liberado, nós estamos o atrasado das visitas nas congregações. Estivemos na congregação da Tapera, né, projeção. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante desafiador, tanto para a vida de vocês e para a minha vida. Essa mensagem falou muito ao meu coração e é algo realmente que creio em que nós estamos precisando nesses dias. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Se você puder ficar em pé, eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento para que possamos ler a palavra de Deus. Se você está ao lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe a palavra de Deus com essa pessoa. Ok? Assim diz a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto labutamos, trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Versículo 11, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças por esse privilégio de estarmos reunidos como teu povo para estarmos orando, rendendo ações de graças, suplicando e intercedendo. Muito obrigado por esse livre acesso que temos ao teu trono. Eu te suplico em nome de Jesus que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o teu Santo Espírito tenha essa liberdade de nos incomodar, de sacudir com a gente, de mexer, né? Que essa mensagem possa alcançar até o mais duro coração e que o Senhor cumpra o teu propósito essa noite, conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu nome, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha, está vendo? Além de boicotar, pode aí sentar, amados. O meu microfone, aí ele boicotou agora o projetor também. Pronto, ok. Viu? Quando eu toco contrabaixo, né? O único baixista que você consegue ouvir na igreja é o Marculino, porque é o que o Almir mais gosta, né? Vamos lá. O tema da nossa mensagem é seja exemplo. Olha que coisa difícil, né? Seja exemplo, seja um bom exemplo. Eu começo assim, Paulo escreveu a Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, para encorajá-lo em sua responsabilidade de supervisionar o trabalho da igreja de Éfeso. Você está aí no capítulo 4, volta um pouquinho aí para o capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que ensinam outras doutrinas. Então, Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo e para instruir, a supervisionar o trabalho da igreja de Éfeso e provavelmente algumas igrejas ali da província da Ásia. 1 Timóteo é um manual de liderança para a organização e a administração da igreja. Olha, é tremendo, 1 e 2 Timóteo e Tito, né, esse manual. Ela, juntamente com 2 Timóteo, que eu coloco aí, e Tito, formam uma coleção chamada das epístolas pastorais. Né, 1, 2 Timóteo e Tito, né, são cadeiras, como é que se diz? Cadeiras na faculdade, cadeiras obrigatórias para os pastores, para os diáconos, para aqueles que querem exercer liderança na igreja, principalmente pastores, diáconos, né? Aí eu coloco aí, ao longo de todas essas cartas, né, principalmente 1 Timóteo, Paulo encoraja Timóteo
a que ele permanecesse firme, a perseverar e permanecesse fiel a Deus. Olha como Paulo, em cada capítulo, ele vai encorajar Timóteo, ele vai exortar a Timóteo, ele vai desafiar Timóteo. Você está no capítulo 1, olha o que é que ele vai dizer no versículo 18, ele vai dizer: este mandamento que te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, aí o que ele vai dizer, milites por elas boa milícia, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Milita, combate o bom combate. Capítulo 2, versículo 1, sobre a oração, ele vai dizer: admoesto-te, falando com Timóteo, e Timóteo falando àquela igreja, ele vai dizer: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Timóteo, você tem que ser um homem de oração, a sua igreja tem que ser uma igreja de oração. Capítulo 3, versículo 14, olha o que ele vai dizer: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Que coisa, né? É muito ruim quando a gente não sabe o que fazer. É muito ruim quando a gente não tem um manual, né? Não tem as instruções. E uma coisa que nós, como brasileiros, pouco fazemos é ler manual, né? Quando chega aquela televisão nova, a primeira coisa, a gente rasga a caixa, e aí liga, e a televisão não liga, e depois que não tem mais jeito, que a gente vai usar o manual, não é verdade? Mas olha que Paulo estava preocupado com isso, em relação a Timóteo. Capítulo 4, eu pulei o capítulo 4 aí, mas vamos para o capítulo 5. O capítulo 4, ele vai dizer, no versículo 6, eu esqueci de colocar aí, mas capítulo 4 é o versículo 6, olha, ele vai dizer: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Que coisa, ele olha, Timóteo, se você seguir esse manual, você será um bom ministro, né? Eu creio que todo pastor, todo missionário quer ser um bom missionário, um bom pastor, e Timóteo e Paulo vai dizer: olha, se você fizer isso, vai dar certo, né? Capítulo 5, versículo 21, conjuro-te, pé, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Olha que coisa, Timóteo, você tem que pregar essa palavra por inteiro, não parte dela, não aquilo que convém. E por fim, capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições das falsas, e às oposições da falsamente chamada ciência. Olha que coisa, né? Que já estava acontecendo naquela época, né? Gente, isso aqui não foi de propósito, viu? É a palavra de Deus. Então, vamos lá. Então, Paulo, em cada capítulo de 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele vai encorajar Timóteo, ele vai desafiar Timóteo. Aí eu queria levar você a pensar agora um pouquinho. Eu coloco aí algo que estamos precisando muito nesses dias, é de bons exemplos, é de referenciais. E aí eu coloco aí pastores, pais, mães, jovens, adolescentes que estejam dispostos a fazer a diferença nesse mundo. Eu creio que eu nunca vi um tempo como esse, em que nós não temos mais referenciais, as pessoas não estão mais se preocupando em ser exemplos, em impactar a vida das pessoas, e eu vejo como nunca antes, né, nós estamos precisando de bons exemplos, né, de pastores, dos pais, né, pai e mãe, dos jovens e adolescentes. No grego, a palavra exemplo aí
é a palavra tipos, né? Acho que o Carlão não está aqui, ele trabalhou com tipografia, né? Tipos, era antigamente, né? Quando as impressões antigas eram feitas tipo um carimbo de metal e eram impresso, né? Era tipos, e a palavra no grego aí é a palavra tipos. Olha, e essa palavra é tremenda, né? Ela significa uma marca vista por todos. Essa palavra aí, né, do capítulo 4, versículo 12, né, que diz assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo. Essa palavra exemplo aí, no grego, é a palavra tipos. E essa palavra significa uma marca vista por todos. Gente, eu fui olhar onde essa palavra aparece no grego. E eu queria convidar você, deixa marcado aí, vamos lá para João capítulo 20, versículo 25. E talvez você fique assustado, como eu fiquei assustado, quando eu vim entender o sentido dessa palavra aqui no capítulo 20, 25 de João. É aquela situação em que Tomé vai dizer aos discípulos, versículo 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos, versículo 24, ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25, para a gente entender melhor, disseram-lhes, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir os tipos, os sinais dos cravos, né, os cravos aí, tipos na realidade é os cravos, em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. Sabe o que é que Tiago estava dizendo aí? Tiago não, Tomé, é que para Tomé não era suficiente ver o lado de Jesus traspassado, ferido, nem as marcas na mão dele. O sentido aí é que Tomé queria colocar o dedo dentro da ferida para acreditar que era verdade. Já pensou? Que coisa, que ousadia essa de Tomé, né? Ele não somente, o sentido aqui é que ele queria colocar o dedo dentro da ferida. Se ele visse assim, eu não me satisfaço com isso. E sabemos que Tomé, quando se deparou com o Senhor Jesus, ele não fez isso, ele se prostrou ao chão, né? Mas o sentido aí da palavra tipos é justamente essa, é uma marca vista por todos, é uma marca que todos possam ver. Não é simplesmente um sinalzinho, mas é algo profundo, é algo que as pessoas possam perceber, até mesmo tocar. Sabe, que coisa tremenda. Eu continuo aí, né? Paulo, ao instruir o jovem Timóteo, cita várias áreas de sua vida que ele deveria ser exemplo. Não somente nesse capítulo 4, versículo 12, mas se a gente for fazer um estudo exaustivo dessas epístolas pastorais, Paulo vai dar outras instruções naquilo que Timóteo deveria ser exemplo. Infelizmente, para a tristeza nossa, o padrão da igreja cristã hoje está muito baixo. Gente, para a tristeza nossa, o padrão da igreja evangélica, dita evangélica hoje, gospel, está muito baixo, né? E o padrão aqui não é somente no ensino, mas na vida que os crentes têm vivido dentro da igreja e fora dela. Muito baixo. Precisamos urgentemente, amados, resgatar esses valores, esses modelos, esses padrões bíblicos para as nossas vidas, para as nossas famílias. Nós precisamos urgentemente disso, porque o inimigo está avançando rapidamente, e nós estamos ficando para trás. As nossas famílias estão sendo atacadas, os nossos filhos estão sendo atacados, e nós não estamos percebendo o tempo em que nós estamos vivendo.
Nós precisamos urgentemente resgatar esses valores. Resgatar. A gente estava conversando na casa de uns irmãos, amigos nossos, e eles, a irmã fazendo um pastel lá para a gente, e a gente conversando sobre a propaganda lá do Burger King. E eu disse, eu não como mais Burger King. Né? E vai chegar um momento, gente, que ou nós nos posicionamos contra essas coisas, e eu sei que vai ser difícil, e deixar de comer mesmo essas coisas. Ah, mas irmão, você está sendo radical. Vida com Jesus é radical. Nós vamos ter que voltar a fazer o pastelzinho em casa, a pizzazinha em casa, o pãozinho em casa, porque, gente, nós não podemos ser coniventes com essas coisas. Nós precisamos resgatar esses valores. Porque eles dizem, olha, os crentes criticam, mas todo domingo aqui, estão todos aqui comendo do nosso hambúrguer e do nosso sanduíche. E aí você diz, você é muito radical. A Bíblia é radical. Paulo exorta a Timóteo a ser exemplo. Vamos lá, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra. A primeira coisa que Paulo vai desafiar Timóteo é que ele seja exemplo na palavra. A palavra aqui, amados, tanto remete ao cuidado com o ensino, né? Que olha aí o capítulo 4, você está no capítulo 4 comigo, quem está comigo diga amém. Alguém, quem está dormindo, fica calado. Capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quando Paulo escreveu esse versículo 12, de que Timóteo tinha que ser exemplo na palavra, o que vem antes, o contexto desse versículo, é que a apostasia estava se instalando dentro da igreja, e as pessoas, como coceira nos ouvidos, não queriam ouvir a palavra de Deus, mas estavam ouvindo o quê? Ensinos de demônios. E o sentido aqui de ser fiel, né, na palavra, versículo 12, né, ser exemplo na palavra, não remete apenas para o cuidado do ensino, como também no discurso, no nosso discurso, naquilo que falamos, e devemos ser sempre honestos, amados, fiel e amorosos em nossa palavra. Aqui não está envolvendo somente o ensino, aquilo que deve ser a doutrina, mas aqui Paulo estava falando a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, por isso que ele começa o versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. Ele não era tão jovem assim não, né? Mas ele não era um ancião como Paulo, como Pedro, né? Ele provavelmente tinha entre seus 40 e poucos, 50 anos mais ou menos, mas ele era um jovem para aquela cultura, e ele diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão, exemplo dos fiéis. E Paulo está falando aqui para Timóteo, é que ele deveria ser exemplo dentro da igreja, gente, dentro da comunidade cristã. E onde ele tinha que ser? Na palavra. Não somente na doutrina, mas naquilo que ele falava, né? Que coisa, né? Que coisa tremenda. Olha aí, vamos passear um pouquinho aí para Tito, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, é tudo bem, são epístolas pequenas. Capítulo 2 de Tito, versículo 8, olha o que ele vai dizer aí, para Tito, né? Outro pastor, ele vai dizer, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe,
não tendo nenhum mal que dizer de vós. A palavra que saía da boca de Timóteo deveria ser uma palavra honesta, uma palavra fiel, mas uma palavra amorosa. Olha o texto que eu coloco aí, Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. E é engraçado, assim, modo de dizer, que nós somos sal. E ele vai dizer que a nossa palavra seja temperada como sal. Se falta sal na gente, a nossa palavra vai ser o quê? Insossa, né? Podre. Não vai ter valor. E ele diz, para que saibais como convém responder a cada um. Nós precisamos resgatar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de tratar. Eu achei interessante, né? Eu vou ver se a pessoa está aqui, se tiver me perdoa, mas não vou dizer o nome não. Uma pessoa me mandou uma mensagem, né, no WhatsApp, perguntando uma congregação aqui, de uma cidade que ela ia visitar. Olha, qual é a igreja batista do pastor fulano de tal, na cidade tal e tal. Você sabe o endereço? Aí eu disse, não, eu não sei. Aí botou, kkkk, sério? Aí eu respondi, sério, irmã, eu não estou brincando. Eu não sei, esse trabalho não é da minha responsabilidade, mas eu posso ir atrás. Mas olha só, você está entendendo? Ou seja, a gente começa a trazer para o nosso linguajar palavras que muitas vezes são desrespeitosas. E Paulo vai dizer que a nossa palavra tem que ser temperada, né? Tem que ter sabor, né? E olha o modelo que Tiago vai nos ensinar, nós sabemos muito bem disso. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Há um padrão, há um modelo que Deus quer que nós, como crentes em Cristo Jesus, vivamos. E esse modelo não está apenas dentro do nosso coração, ele deve sair pela nossa boca. Às vezes a gente fala de maneira tão indelicada e grosseira com os irmãos, e às vezes com as nossas esposas, as esposas com o marido, com os filhos, e nós às vezes perdemos esse padrão, e daqui a pouco todo mundo dentro de casa está gritando, porque se perdeu esse referencial. Mas não para por aí. Olha, devemos ser fiéis à palavra de Deus, somos o povo da palavra, então devemos ser fiéis à palavra de Deus. Aquilo que nós falamos deve ter coerência com aquilo que nós cremos. É impressionante e ao mesmo tempo triste de ver como a palavra de Deus está perdendo lugar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa casa. Quanto tempo nós temos dado à palavra de Deus? Quanto tempo? Nós queremos que os nossos filhos leem a palavra de Deus, nós queremos que os nossos filhos cresçam no caminho do Senhor, mas nós não somos exemplos para eles da palavra. Nós não somos exemplos. Não há esse exemplo em nossas vidas. E isso vai impactar diretamente a vida do seu filho, a vida da sua esposa, você marido, que não ler a palavra de Deus, isso vai impactar todo o seu relacionamento doméstico. Mas Paulo não para por aí, ele vai continuar, vamos voltar lá para Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer, exemplo dos fiéis na palavra e no trato. Olha que coisa, eu coloco aí, não adianta termos as palavras certas, a doutrina correta e as nossas atitudes não serem controladas pela palavra de Deus. Você tem a doutrina certa? Sim. Né? Você sabe as palavras certas? Sim. Mas as tuas atitudes não são controladas pela palavra de Deus. Você é um descontrolado. Você é um desequilibrado. Você não consegue se controlar e sai aí tacando, né? Como eu falei para a Juliana, né? Lá no Maranhão tinha um irmão, né? Tinha um pastor, na realidade, foi o pastor Walter que me contou essa história. Se isso não é verdade, aí
Eu estou só passando adiante. Né? Que disse que tinha uma irmã que toda vez dormia no culto de oração. Olha aí, quem é que está dormindo aí? Se prepara. Viu? Aí disse que toda vez ela dormia no culto de oração, dormia, passava o dia trabalhando a irmã, e daqui a pouco estava no meio do culto lá. Aí ele, irmã, pastor Walter me contou isso, pastor Lúcio, viu? Foi o meu pai na fé. Aí ele disse, irmã Maria, acorde, irmã Maria. Ela se assustava, acordava, daqui a pouquinho ela estava roncando de novo. E todo culto de oração, corra boa é dormir com oração, né? Né? Aí todo culto de oração ela dormia. Aí um dia o pastor perdeu o equilíbrio, né? Pegou a Bíblia e disse, irmã, já que a senhora nunca ouviu a palavra de Deus, então sinta. Aí jogou a Bíblia lá de cima na irmã, né? E a Bíblia caiu na irmã, disse que a irmã nunca mais dormiu no culto, né? Não é correto isso, né? Essa não é a maneira correta, né, de se agir. Que coisa, né? Eu coloco aí, não devemos ser como os hipócritas, né? Tito vai dizer isso, né? Não devemos ser como os hipócritas que Paulo descreve a Tito. Olha o que ele vai dizer, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam como? Com as suas obras. A vida dele, o modo dele agir, o trato dele, não condiz com aquilo que ele crê. E nós temos falhado nisso, irmão. Nós temos falhado nisso. Às vezes nós tratamos os nossos irmãos em Cristo de uma maneira tão grosseira, tão fria, tão indiferente, que isso tem prejudicado muita gente. Né? Muita gente. Às vezes eu digo para a Juliana, às vezes o lugar que eu me sinto mais só é dentro da igreja. Porque às vezes as pessoas desprezam você, ignoram você. E isso é triste. Nós não estamos tratando, o trato está relacionado a relacionamento, mas o trato está relacionado ao cuidar. Como é que você trata a sua esposa? Se você não trata ela bem, isso vai acabar mal. Como é que você trata o seu marido? A mesma forma. Nós, como povo de Deus, devemos tratar bem o povo de Deus. E não para por aí. O outro exemplo, em outra área da vida que Timóteo tinha que ser exemplo, era no amor. Vamos lá decorar esse versículo até o final. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato e no amor. Coloco aí como isso tem faltado no meio do povo de Deus, né? Amor. Como na maioria das vezes temos sido egoístas e pensamos em nós mesmos. Não é verdade? Tem faltado amor no meio do povo de Deus. Tem faltado. Né? Temos falhado nisso. Somos prontos, ligeiros, rápidos em acusar as pessoas, em apontar o dedo, em criticar as pessoas, mas em dar amor, nós não somos tão hábeis assim. Não estou dizendo que devemos passar a mão na cabeça de erro e de pecado de ninguém, não é isso não confunda as coisas, mas está faltando esse amor ágape, né? Amor ágape é o amor de Deus, né? Esse amor relacional, né, entre nós, mas de uma certa forma o amor ágape, que o amor de Deus enche os nossos corações e nós podemos compartilhar na vida das pessoas, abençoar. O amor aqui aponta para a motivação de nossa vida, que nos leva a fazer o que fazemos para a obra do Senhor. Que coisa, olha, Mateus capítulo 6, não precisa você abrir, mas Jesus vai exortar os fariseus, os discípulos, de que quando eles fossem ajudar alguém, dar uma oferta para alguém, dar uma esmola para alguém, que eles não tocassem, né, que eles não fizessem uma festa sobre isso, que eles não se aparecessem, né, na linguagem cearense, né, porque perdia o valor. E olha, gente, como está acontecendo isso, né?
O cidadão ali vai dar uma bolachinha, uma vez na vida, para alguém, aí bate aquele selfie. Olha, eu estou dando a bolacha aqui para o mendigo, não sei o que, sabe? E faz aquela, só para o quê? Para aparecer. Ele já ganhou o galardão dele, que é aquilo. A motivação não é a motivação correta, que é o amor. Olha o que 1 João 4,7 vai dizer: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Será que nós temos amado realmente nossos irmãos? E Timóteo tinha que ser esse exemplo. As pessoas tinham que olhar para ele e dizer: ali é um pastor que tem um exemplo de amor, ele ama as suas ovelhas, né? Ele cuida das suas ovelhas. Ali é um irmão que eu sinto amor daquele irmão por mim. Quando eu preciso dele, aquele irmão me ama. Como é gostoso, né? A gente ouvir alguém dizer para você: eu te amo, meu irmão, né? É muito gostoso isso. Mas por que você não fala? Por que você não faz mais isso? Por quê? Nós somos desafiados a ser exemplo no amor. A esposa muitas vezes quer ouvir, e deve ouvir do marido: eu te amo. Mas quanto tempo faz que você, como esposa, não disse para o seu marido: eu te amo, né? Você é o amor da minha vida. É o amor. Nós devemos ser exemplo. Mas ele não fala, o problema dele com Deus. Eu estou sendo padrão, eu estou sendo o exemplo que Deus quer que eu seja na minha vida. Vamos continuar. Ainda mais, né? Tinha que ser, Timóteo deveria ser exemplo no Espírito, né? Capítulo 4, versículo 12. Olha que coisa tremenda, né? Aqui, o sentido da palavra aqui, Espírito, em que Timóteo tinha que ser exemplo, descreve o entusiasmo interior e o ardor de um filho de Deus. Olha que coisa, a adoração e a fidelidade apenas de palavras não são aceitas por Deus. Ele nos quer por inteiro. É completo. Não é apenas algo exterior. Você diz: eu te amo, minha irmã. Mas você falou porque o irmão Gilvan falou, disse que você tinha que falar. Mas não é algo que vem do teu interior, do teu coração. Não é algo realmente real, completo. E é por isso que quando Jesus esteve com aquela mulher samaritana, e ela estava questionando onde deveria orar, o local de adoração. Vocês dizem que é nesse monte, nossos pais dizem que é nesse. Jesus disse: para, haverá o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o quê? Em espírito e em verdade. O ritual já era importante, mas o mais importante era o que havia no interior, no coração, na vida, um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus reflete na vida do crente como uma adoração em espírito e em verdade. É algo tremendo, né? Só Deus para fazer isso na vida da gente. Porque de nós mesmos nós não conseguimos. Esses exemplos é uma capacitação que Deus nos dá, porque nós somos templo do Espírito Santo. Essa dinamite, esse dínamo de Deus que produz tudo isso em nossas vidas. E continuando ainda, né, Timóteo vai ser exortado a ser exemplo na fé, né? Como já falamos aqui, a fé aqui não se refere apenas ao dom de crer, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus, né? Não simplesmente o dom de crer, mas o conjunto de doutrinas que foi entregue aos santos. Timóteo tinha que ser exemplo na fé. E olha, Judas é muito interessante. Por favor, deixa marcado aí. Vamos lá para Judas,
antes de Apocalipse, né, lá no finalzinho, deixa marcado aí Timóteo. E eu acho interessante, sabe, que como Deus moveu Judas aqui. Parece que ele ia escrever uma carta apenas devocional, uma simples carta, e algo de repente, mexe com ele ali, né? Olha o que ele diz, versículo 3, amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da comum salvação. Parece que ia ser uma carta mais simples. Aí ele vai dizer, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha, rapaz, vou parar aqui, o Senhor moveu ele, e ele disse, agora vocês têm que batalhar, lutar. E o sentido é esse, que Timóteo tinha que lutar pela doutrina, preservar a doutrina. E hoje nós não queremos saber de doutrina, né? Não temos dedicado tanto tempo a estudar as doutrinas, e isso é fundamental para a igreja do Senhor Jesus. Queremos ouvir mensagens que nos consolam, e devemos ouvir mensagens que falem do Maranata, vem Senhor Jesus, e devemos ouvir, mas nós devemos também nos atentar a doutrinas fundamentais, os alicerces da nossa fé, para que nós não possamos ser levados por qualquer vento de doutrina, né? Eu coloco aí, né? Significa também confiar em Deus e ser fiel a Ele. A fé e o amor costumam andar junto. Não precisa se abrir. Romanos 14, 23, Paulo vai dizer que tudo que nós fizermos sem fé é pecado. Qualquer coisa que você for fazer na obra do Senhor, até ofertar sem fé, você está fazendo de uma forma negligente, e é pecado. A fé sempre conduz à fidelidade, mesmo não entendendo, muitas vezes devemos confiar e depender do Senhor. A fé sempre nos conduz à fidelidade, a fé viva, a fé eficaz. Olha, volta lá, por favor, para Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, perdão, capítulo 1, versículo 12. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Ele estava sofrendo, ele estava em algemas por causa de Cristo, e aí ele vai dizer, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A fé de Paulo aqui era uma fé que conduzia em fidelidade. Mesmo tudo indo mal, mesmo as coisas não estando bem, ele sabia em quem ele cria. Mesmo na prisão, e sabia que é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Eu tenho certeza, né, que os mais antigos aí, na hora quando lê esse versículo, lembra daquele hino, né? Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. É só o pastor Lúcio que sabe, né, pastor? Para guardar o meu tesouro até... Olha, amém. Graças a Deus. É só o pastor que sabe, não, graças a Deus. Então essa é a fé que Timóteo tinha que ser exemplo, uma fé de fidelidade, que mesmo tudo acontecendo contrário àquilo que nós queremos, ele permanecia. E a última coisa, né, na pureza. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Trata-se de algo extremamente importante ao vivermos nesse mundo perverso, né? Efésios era uma cidade, era um centro de impureza sexual, né? Havia o templo de Diana, né? Havia prostitutas, era algo terrível.
E o jovem Timóteo enfrentava muitas tentações e provações. Seu relacionamento com as mulheres, aí Paulo vai exortar ele que deveria ser um relacionamento puro. Olha aí, capítulo 5, versículo 2. Você está no capítulo 4, capítulo 5, olha como ele deveria tratar as mulheres, né, as senhoras. E o versículo 2, ele vai dizer, as mulheres idosas, você deve tratar ela como as mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Que coisa linda, né? Até nisso Paulo estava preocupado com a vida de Timóteo. E nós devemos ser exemplo de pureza para os fiéis. Porque muitas vezes, né, nós temos falhado nisso. Certas vestimentas, certos comportamentos impuros, né, causa um estrago tremendo na vida das jovens, dos jovens, das senhoras, das famílias. E Paulo vai exortar Timóteo aqui a pureza. E ele já havia falado isso aos filipenses. Olha aí o que eu coloco: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. Esse é o nosso padrão como crentes. Capítulo 6 e versículo 20, 1 Coríntios, vai dizer, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A pureza é algo que deve ser visto e vivido na vida do crente. Palavras de duplo sentido, palavras maliciosas não devem nem ser nomeado no nosso meio. A pureza, e Timóteo tinha que ser um jovem puro também e exemplo. Para terminar, todas essas instruções aqui de Paulo a Timóteo eram um grande desafio para ele. E certamente também um grande desafio para nós, não é verdade? É um desafio. Mas nós somos capacitados por Deus para realizar isso. Nós não podemos dizer que Deus não nos capacita. Nós somos o templo do Espírito Santo, como já falei. E se Paulo exorta Timóteo sobre isso, não é porque Timóteo era pastor. O pastor tem que ser assim, assim. Não. Isso era uma mensagem para que Timóteo aplicasse na sua vida, mas para que ele ensinasse a igreja, ensinasse aqueles irmãos, para que eles também fossem modelos, fossem tipos, fossem exemplos para as outras pessoas, para os fiéis. Eu coloco aí, temos muitas vezes esquecido qual o nosso papel neste mundo, e ele foi bem definido por Jesus, né? Vós sois o quê? Vós sois sal da terra, vós sois luz. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta do que para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se eu pegar uma luz e colocar debaixo do alqueiro, o que é que vai acontecer? Não vai servir de nada. Vai produzir mais sombra do que iluminar o ambiente. E nós temos esquecido isso, amados. Nós não podemos nos acostumar com esse cristianismo medíocre que a nossa geração está vivendo. Nós temos que ser exemplos, nós temos que ser modelos para os fiéis, porque só assim nós vamos impactar o mundo. Jesus nos deu um exemplo em tantas coisas, e até nos últimos momentos, né? João capítulo 13, versículo 15, Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos disse, porque eu vos dei o exemplo. Que coisa, né? Para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus deu o exemplo, e ao mesmo tempo capacitou os seus discípulos a fazer aquilo. Jesus não joga a palavra fora. Se ele está mostrando o tipos, o modelo, os discípulos deveriam seguir, deveriam viver. Eu quero concluir também dizendo isso. Pai, mãe, filho, talvez
você tenha falhado ou desistido em algum momento na sua caminhada cristã, né? Queria que você pensasse um pouquinho nisso, nesse momento. Talvez você tenha falhado como pai, como mãe, ou até mesmo como filho, né, em algum momento na sua caminhada cristã. E você deixou de ser esse exemplo na sua casa. Você falhou. Mas a mensagem que Deus nos traz na sua palavra é que nunca é tarde para voltar e tornar a ser um exemplo. Talvez você tenha falhado, esteja falhando na sua vida devocional, na sua vida de fidelidade ao Senhor, no seu testemunho, no seu trato com a sua esposa, com seus filhos, com o seu marido, você esposa. Talvez você esteja falhando nisso. Você não é mais o exemplo. Você perdeu e você disse, mas ninguém é perfeito. Gente, isso é conceito diabólico, isso é conceito mundano, que as pessoas têm trazido para si, para fazer o que não é correto diante do Senhor. Nós somos povo de Deus, e temos que ser exemplo na nossa casa. Você marido, é uma responsabilidade sua, pastorear sua família. Esposa, você é responsabilidade sua, amar o seu marido, cuidar, ser submisso a ele. E talvez em algum momento você tenha se perdido, você tenha falhado, ou está falhando com isso. Mas nunca é tarde para voltarmos e nos tornarmos exemplos, um farol na nossa casa. Eu acho tremendo isso. O povo de Israel havia apostatado, havia se desviado, estava adorando falsos deuses, Baal. E Elias desafia aqueles profetas. E Elias convoca aquele povo para agora um relacionamento sério com Deus. E antes dele fazer isso, olha o que ele faz aí, eu acho lindo isso aí. Então Elias disse ao povo, vem para cá, chegai-vos a mim. E o que foi que o povo fez? E todo o povo se chegou a ele. Eles não ficaram lá. Eles tinham sido envergonhados. Eles sabiam que estavam fazendo besteira. E aí o que foi que Elias fez? E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele não construiu um novo altar. Ele restaurou. E talvez Deus esteja desafiando você a restaurar esse altar na sua casa. Você falhou, nós falhamos. E Deus está convidando você, olha, né? Chegai-vos a mim. E qual é a sua atitude? Eu vou, Senhor. E agora restaura esse altar. Tenha no seu coração esse desafio de ser exemplo para sua esposa, ser exemplo para o seu marido, por mais difícil que ele seja, por mais difícil que ela seja. Deus pode transformar, Deus quer transformar, mas nós temos nos voltado, temos nos afastado, temos sido rebeldes como o povo de Israel e levantado altares, ídolos em nosso lar. E o convite do Senhor é: chegai-vos a mim. Restaure esse altar. Eu coloco aí, jovens, esse padrão, modelo que o mundo tem lhes apresentado, não é o modelo de Deus e vai acabar mal. Porque muitas vezes os jovens não têm o exemplo dentro de casa, eles começam a estabelecer em suas vidas padrões que eles veem no mundo. E a palavra de Deus vai dizer bem claro, porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Amados, não é algo fácil, mas é algo que Deus nos capacita. Pai, volta a ser exemplo na sua casa. Chama a tua esposa para ler a Bíblia, para orar. Mãe,
Volta a ser exemplo na tua casa. Amor ao seu marido, cuidando dos seus filhos, testemunhando, chamando o seu esposo para orar, para ler a Bíblia. Senhoras, Tito vai dar instruções tão lindas para as senhoras, né, as Dorcas, as senhoras, que ensine as jovens a serem boas esposas. Como nós estamos precisando dessa bênção dessas senhoras ministrando ao coração das mais jovens serem boas esposas. Sabe, dá tempo ainda de nós sermos exemplos, para que quando entrar alguém aqui, diga, tem alguma coisa diferente nesse povo, há algo diferente, eu quero esse Deus para mim, eu quero isso para mim. Deus nos capacita, amados, Deus nos capacita a vivermos isso aqui não é algo irreal, não é. Gente, isso aqui não é algo inalcançável, não é. Se Paulo exortou Timóteo a isso, é porque Timóteo tinha toda a capacitação vinda por Deus para viver aquilo, e nós também temos. Quem crê nisso, diga amém. Você crê realmente nisso? É isso que Paulo vai dizer no versículo 9, esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. É verdade, né? É verdade. Eu queria convidar você nesse momento a orar, baixar sua cabeça e orasse. Talvez você esteja cansado, desanimado, magoado, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que restaura. É um Deus que convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados. E essa mensagem de cansado não é somente para os perdidos, mas também para os crentes. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Que você, irmão e irmã, esteja orando nesse momento em nome de Jesus. E diga, Senhor, eu quero ser esse exemplo, eu quero ser esse testemunho, eu quero ser esse modelo que o Senhor apresenta na tua palavra. Eu quero ser uma bênção na minha família, para o meu esposo. Você, esposa, diga isso, né? Marido, eu quero ser um exemplo para minha esposa, para os meus filhos. Ainda dá tempo de resgatar, de restaurar esse altar. Se chegue a Deus, se volte, se arrependa. Nós somos o povo da palavra. Nós somos sal e luz nessa terra. Nós não podemos perder o sabor nem o brilho. Ó, irmão, irmã, em nome de Jesus, esteja colocando a sua vida nesse momento diante do Senhor. Senhor, como tua palavra é linda, Senhor, é tremenda. E como muitas vezes a gente falha, Senhor, na nossa caminhada cristã, diante das lutas, das dores. Paizinho Santo, que nós possamos restaurar o altar em nossas casas, que haja em nós verdadeiramente o desejo, a decisão de sermos exemplos para os nossos filhos, em todas essas áreas na vida de Timóteo. Ajuda-nos, Pai. Estamos vivendo um tempo muito difícil, mas sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, nós esperamos em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor.
Fortalece-nos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, ó Deus, e te suplico. Amém, Senhor. Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Amém. Vamos para os nossos grupos de oração, os irmãos já podem fazer a divisão.